Vamos abrir em Marcos capítulo 3, a partir do verso 22. Marcos capítulo 3, a partir do verso 22. Diz assim a palavra de Deus: Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos orar agora para que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, precisando ouvir da Tua parte uma palavra que venha nos corrigir, uma palavra que venha nos fortalecer, que venha nos mostrar a direção. Fala conosco, Senhor. A Tua palavra é um pão quente que precisamos nesse instante. A Tua palavra é aquela água fria, porque nós estamos aqueles que são desidratados, ó Pai. Porque muitas vezes o pecado é como um sol causticante sobre nós e nos atrapalha a viver perante a Tua presença. Mas, Senhor, vem agora falar conosco, vem agora fortalecer as convicções do nosso coração, as verdades eternas, Senhor, sejam lançadas, ou aquelas que já estão aqui sejam fortalecidas, mas fala com o Teu povo, quebranta o nosso coração, gera arrependimento e frutos de justiça para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Continuando a nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos, e Marcos tem um propósito. Marcos ele quer mostrar para os seus ouvintes, para quem ele escreve, e nós já falamos sobre isso. Provavelmente Marcos escreve para a igreja de Cristo que está na capital do império, em Roma. Então ele escreve aos romanos. Muitas coisas nós pensamos nessa passagem que nós lemos aqui nessa noite. Primeiro, que nós precisamos ter o cuidado de discernir as coisas espirituais, que nós não podemos ser precipitados em fazer julgamentos de coisas espirituais, assim como os escribas aqui fizeram em relação a Cristo, afirmando que ele estava possesso, não simplesmente de um demônio qualquer, mas do próprio Satanás, que eles chamam de Beelzebu. E aqui então nesse texto Marcos vai nos falar sobre isso, do perigo de proferirmos uma palavra contra o Espírito Santo, que a doutrina cristã, desde o século I da igreja em Jerusalém, conhece como a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Mas não somente isso nós temos aqui, nós também temos Marcos
evidenciando pelo seu texto, por aquilo que ele traz, a narrativa que ele traz dessa conversa de Jesus com os escribas, qual é a origem do poder e da autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo. E um outro ponto ainda podemos pensar nessa noite. Até que ponto Deus tem paciência comigo? Até que ponto vai a misericórdia de Deus? Aonde acaba a misericórdia e aonde começa a disciplina, o juízo de Deus? Todas essas coisas vêm à nossa mente quando nós lemos esse texto. A misericórdia de Deus, o juízo de Deus, o que eu posso falar? Como eu tenho falado das pessoas? Como eu tenho julgado as coisas espirituais na vida das pessoas? Será que nós somos muitas vezes levianos de proferir palavras impensadas, sem conhecer a situação? Às vezes falamos do chefe, falamos de líderes, às vezes os filhos falam dos pais sem saber a situação, e aí pecam contra essa pessoa e pecam também contra o próprio Deus. Voltando aqui para o texto, para o verso 22. O verso 22 é uma acusação muito violenta. É um momento onde Jesus recebe o maior ataque sobre a sua própria honra, sobre a sua própria fama, sobre o nome dele. Jesus é acusado falsamente pelos escribas, que são os mestres da lei, os especialistas, os acadêmicos na palavra de Deus da época, especialistas na lei de Moisés, que auxiliavam um dos grupos religiosos da época, os fariseus. Mais uma vez, nessa série de oposições que Marcos nos traz desde o capítulo 1, quando o próprio Espírito Santo leva Jesus para ser tentado no deserto pelo próprio Satanás, nós percebemos que os escribas sempre são protagonistas na oposição à pessoa de Jesus e ao próprio ministério de Jesus. Quando nós olhamos aqui nessa passagem, se nós voltarmos um pouco ao verso 6, nós temos aqui aquela conspiração dos próprios fariseus, que eles já ali no começo, eles começaram a ter uma ideia fixa em seus corações: nós precisamos tirar a vida desse homem, precisamos matar Jesus. É uma oposição, é um plano. Quando você olha para o verso 19, que foi exposto no domingo passado, quando Jesus chama para si mesmo quem ele quer para ser seu discípulo, que depois vão ser chamados de apóstolos. Olha o verso 19, olha o final do verso 19, o último nome, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus sofreu oposição dentro dos seus, dentro daqueles mais íntimos. Como é terrível quando pessoas próximas de nós, pessoas que nós confiamos, pessoas da nossa família, do nosso sangue, pessoas da nossa igreja, nos traem, nos expõem, conspiram contra nós. E Jesus recebeu toda a sua oposição. E agora, Marcos registra uma oposição ainda maior, como se fosse o ápice da oposição contra Jesus Cristo. Esses escribas, eles são a elite acadêmica, religiosa de toda Israel. Se vocês olharam com calma, o início fala que eles desceram de Jerusalém, não são mais escribas da própria Galileia, onde vivia Jesus, mas são agora escribas que vêm de Jerusalém, a capital, onde está o Sinédrio, onde estão a liderança, onde está a cúpula religiosa de Israel. E então essa elite acadêmica, ela vem de Jerusalém para atacar a fama de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava ficando cada vez mais popular pelos seus milagres. Cegos enxergavam, surdos ouviam, paralíticos andavam, e mais importante, os demônios eram expulsos pelas palavras de Jesus.
e o maior milagre de todos, que o homem não pode fazer. Os pecados eram perdoados, as pessoas estavam sendo salvas, a luz estava invadindo as trevas do coração das pessoas. E então, essa elite acadêmica, esses homens cheios e dotados do saber teológico do judaísmo da época, eles apontam para Jesus e falam: tu estás possesso de Beelzebul, o senhor das moscas, que é a tradução de Beelzebul, que nós também conhecemos como Satanás. Queridos, essa acusação é tão grave que, para você fazer uma equivalência de hoje, é como se você chegasse para um pastor, ou você chegasse para um cristão consagrado a Deus e você virasse para ele e falasse: tu és um feiticeiro, você mexe com o demônio. Seria esse o nível. Mas agora eu estou falando de Jesus, eu estou falando do Santo de Deus, aquele que foi ungido pelo Espírito, como o próprio Marcos trouxe para nós no capítulo 1. E por que os escribas falaram isso? Porque na teologia espiritual daquela época, vamos assim dizer, da batalha espiritual daquela época do judaísmo, eles acreditavam que existia uma hierarquia entre os demônios e que demônios mais fortes, superiores, eles conseguiam controlar os demônios inferiores. Por isso que eles falam que Jesus está conseguindo controlar aqueles demônios, porque o maioral está nele, Satanás. Então, na verdade, não é simplesmente uma acusação contra Jesus, que ele está possesso, mas que ele está fazendo feitiçaria. E qual que é a pena na lei de Deus para os feiticeiros? A morte. Percebam que eles estão acusando Jesus de um crime terrível que vai ter que ter pena capital. Assim como hoje sabemos que muitas falsas religiões, os demônios agem, possuindo tanto o corpo como a mente das pessoas que seguem esses falsos caminhos, e muitas vezes dos líderes deles. Sabemos que isso é real. Em outras palavras, estes mestres da lei têm a lei de Moisés na mente, mas o coração deles está muito longe de Deus, porque mesmo vendo os milagres, as maravilhas de Cristo, eles não conseguem ver Deus na vida de Jesus. E ainda afirmam que Jesus é um endemoniado, possuído pelo próprio Satanás. Pense nessa acusação contra Jesus Cristo. Como que isso é uma coisa séria? E eles tinham testemunhado as maravilhas operadas por Jesus, mas, ao invés de olhar para aquele homem, e pelo menos trazerem para si o direito da dúvida e pensar: será que ele não é o Messias? Pelos sinais, pelas grandes obras, por aquilo que acontece na vida desse homem, será que nós não estamos diante daquele que foi prometido desde os profetas? Será que não é esse que vai trazer libertação para o povo? Não a libertação política do Império Romano, mas a libertação da pior doença, da pior prisão do ser humano, dos pecados, de uma vida longe de Deus. Mas esses escribas se encaixam perfeitamente nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, quando diz: nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Eles olham as obras de Cristo, mas Satanás cegou o entendimento, então eles não dão glória a Deus. Pelo contrário, eles falam: tu estás possesso. Se muitos, tantos naqueles dias, como também hoje, não reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e você vive com essas pessoas que às vezes que você tem insistido, que você tem levado a palavra, que você tem orado por elas, você tem
se esforçado para ser uma boa testemunha de Cristo, mas as pessoas insistem em não reconhecer que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus que veio para perdoar os nossos pecados. A atitude dos escribas aqui é extremamente perigosa, porque eles estão testando a própria paciência de Deus com os pecadores, e nem eles deveriam ter feito, e nós também não devemos fazer isso. Porque há um limite tênue, muito sensível, entre a misericórdia de Deus, que uma hora acaba, e a justiça que fica, que vai trazer ruína, que vai trazer condenação. Aqueles que continuam o seu caminho de modo obstinado, teimoso em difamar o próprio Deus. Quantas pessoas você conhece que difamam a Deus? Isso chama blasfêmia. E nós vamos entender nessa noite a diferença entre blasfemar contra Deus e blasfemar contra o Espírito Santo, que são coisas diferentes. O que nos chama a atenção é que muitas pessoas continuam espraguejando contra Deus, falando mal de Deus, enquanto claramente as bênçãos de Deus continuam caindo, literalmente, sobre a vida dessas pessoas. Quando Jesus escuta essa acusação, ele chama a atenção dos escribas. Olha o texto, olha o verso. Então, convocando Jesus, como se ele falasse: ei, presta atenção, olha para mim. Eu vou responder à falsa acusação de vocês, mas vou falar como profeta. E como que o profeta falava? Através de parábolas. Para que muitas vezes as pessoas ouvissem e não entendessem. Porque sem a ação do Espírito Santo, ninguém pode entender nenhuma palavra que vem da parte de Deus, principalmente uma parábola. Por isso que muitas vezes Jesus contava as parábolas, ninguém entendia, às vezes os discípulos chegavam para ele: nós também não entendemos. E aí Jesus falava: para vocês são revelados os mistérios de Deus. E assim é com você hoje. O homem sem o Espírito Santo, ele não entende a Deus. Mas se você tem o Espírito, você tem a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você entende os mistérios de Deus revelados na sua palavra. E isso que faz toda a diferença na sua vida. Então Jesus vai responder. Jesus vai mostrar, falou assim: eu vou mostrar para vocês como é que eu estou expulsando demônios, porque vocês fizeram uma acusação grave contra mim. Lembre-se, eles estão acusando Jesus de ser um feiticeiro, de ter ação com demônios. Mas essa acusação dos escribas não resiste a um simples exame racional dos fatos. Jesus então fala, no início da sua resposta, olha o texto, olha o verso 23 do final: como pode Satanás expulsar Satanás? Como assim? Satanás está exorcizando Satanás? Tamanho é a irracionalidade da acusação dos escribas, que Jesus começa falando isso, falando: a acusação de vocês é totalmente irracional, não primeiro por causa de mim, mas se estiver acontecendo o que vocês estão falando, o reino de Satanás vai acabar, porque Satanás está lutando contra Satanás, vai acabar o reino das trevas. O homem sem Deus, ele é entregue ao irracional. Por isso que Piper fala que crer também é pensar. Quem crê em Cristo pensa diferente, usa melhor das faculdades intelectuais que Deus deu. Então ele vai começar por meio de parábolas refutar essa acusação estúpida e maldosa da parte dos escribas que o próprio Cristo sofreu. E aí, quando você olha o verso 24, os versos 24 e 25, ele vai usar duas palavras para começar a explicar. Ele usa a palavra reino no verso 24, ele usa a palavra casa no verso 25.
são as duas imagens escolhidas por Jesus para explicar o que está acontecendo. E a lógica de Jesus é a seguinte: o reino que ele fala aqui é como se fosse um país. Você tem que pensar reino como um país. Então Jesus está dizendo o seguinte: um país não continuará existindo se entrar em guerra civil, na qual seus cidadãos vão lutar um contra o outro até acabar o país. Não faz sentido um país entrar em guerra civil, porque quem vai sair perdendo? O próprio país. Depois ele vai explicar a casa. Casa aqui, você tem que pensar como uma família real. Pensa uma dinastia real. Uma família real não continuará no poder se seus herdeiros iniciarem uma luta entre si, na qual todos poderão morrer, deixando assim o trono sem sucessor. Imagine que um rei tem 2 filhos, e ali é a família real, o rei, a rainha e 2 filhos, e esses filhos começam a brigar um com o outro, eles começam a disputar o poder, e no final os 2 morrem. Quando o pai deles morrer, quem vai suceder o rei? Ninguém. Acaba aquela casa. É isso que Jesus está falando para os escribas. Não faz sentido o que vocês estão falando. Portanto, é irracional a acusação. Assim, quando nós começamos a discutir até questões de fé, nós percebemos que, conforme a gente vai expondo a palavra, as pessoas às vezes elas ficam em becos intelectuais, porque a incredulidade é, de alguma maneira, uma manifestação de ser irracional. Então, Jesus diz que como pode ser que o próprio Satanás estaria expulsando os seus próprios demônios, ele estaria lutando contra si mesmo. Dessa maneira, o reino das trevas do próprio Satanás estaria o quê? Se esvaziando, estaria diminuindo, e seria um ataque de dentro para fora. É isso que quer dizer a acusação dos escribas. Mas, chegamos ao verso 27, que é um verso, muitas vezes, mal entendido, mas que é um verso importante nesse assunto de possessão demoníaca. Diz o verso: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. O que significa esse verso? Por que esse verso está justamente aqui? Acontece o seguinte: Jesus fala no verso 27 que a verdadeira autoridade que está levando ele a expulsar os demônios não é de Satanás, mas é a autoridade que vem de Deus, é uma autoridade que está ali pela presença do Espírito Santo na vida dele. Agora, uma coisa é verdade naquilo que Jesus está falando: o reino de Deus verdadeiramente está sendo invadido, mas não é numa luta de demônio contra demônio como os escribas estavam dizendo. Na verdade, é o próprio Senhor Jesus que está atacando o reino das trevas e está libertando os prisioneiros de Satanás. Então o ataque não é de dentro para fora, o ataque é de fora para dentro, porque Jesus chegou, e como diz Marcos, quando Jesus chega, o reino de Deus chega. As pessoas são libertas da incredulidade. As pessoas que estão aprisionadas por demônios, elas são libertas. Os algemados são libertados. É isso que Jesus está dizendo aqui. Que quando ele chega, então, o poder de Deus vai desfazer todas as obras de Satanás e os seus demônios. E então, quando você volta para o verso 27, a leitura dele é a seguinte: ninguém pode entrar na casa do valente. O valente é Satanás. A casa dele é todo o território onde ele tem jurisdição. Qual é o território onde Satanás tem jurisdição? O mundo todo. Ele está agindo no mundo todo. Agora, quem que é ninguém que pode entrar? Esse ninguém, na verdade, é o próprio Jesus, porque ele entra. E aí ele vai falar, vai entrar para quê? Para roubar os bens. Que bens? Os bens são as pessoas. Perceba, Jesus está fazendo uma parábola. Ele está
dando o exemplo de uma casa para entendermos como que acontece. E aí ele fala, sem primeiro amarrá-lo. Como que acontece de uma pessoa conseguir amarrar a outra? Se duas pessoas estiverem lutando, para você conseguir amarrar a outra, você não tem que ter muito mais força, muito mais poder? Sim. Quando Jesus usa essa figura que ele amarra, está dizendo o seguinte, que ele é superior em poder a Satanás, que quando Jesus chega, Satanás tem que se submeter. E então, está dizendo que ele vai ser superior a Satanás e ele vai saquear a casa. Como assim saquear a casa? Vai libertar as pessoas que estão endemoniadas. Agora volta na acusação dos escribas. Por que os escribas fizeram aquela acusação contra Jesus? Porque Jesus estava ficando cada vez mais famoso. Por quê? Milagres. E os demônios estavam sendo expulsos das pessoas. Então Jesus está dizendo, olha, realmente, as pessoas estão sendo libertas das ações de demônios. E quem está fazendo isso não é Satanás, sou eu. Eu tenho poder, eu estou saqueando o reino dele e trazendo liberdade. Não é isso que diz Isaías 61? O Espírito Santo está sobre mim e me ungiu. O que é unção? Unção é o poder que despedaça as cadeias, as algemas, que liberta. E foi isso que aconteceu com você e comigo. Nós estávamos nas garras de Satanás, mas Jesus chegou, porque ele é ungido, ele é poderoso, ele libertou você. Porque você estava cego pelo Deus deste século, o próprio diabo. Agora, escute, Jesus é aquele que vence o valente e saqueia a sua casa, libertando os prisioneiros. Agora escute, apesar da parábola escrever o termo amarrar, em nenhum momento do seu ministério, Jesus pronuncia a um demônio, está amarrado. Jamais. Jesus nunca falou isso. Está amarrado. Não. Como é que Jesus faz? Quando ele chega, ele fala, tudo obedece. O vento obedece, o demônio obedece, todos obedecem a ele. É só uma expressão de dizer que ele tem força sobre o reino das trevas, que quando ele chega, o próprio Satanás submete a ele, aleluia. Mas aí muitas pessoas pegaram amarrar como se fosse uma palavra mágica, uma palavra que tem um poder, está amarrado. Jesus nunca falou isso. Leiam os evangelhos. Paulo nunca falou isso. Põe a mão para trás, faz isso, faz aquilo. Eles só chegavam e falavam com demônios, sai. Em nome de Jesus. Assim, amarrar é só uma linguagem que simboliza que Jesus prevalece sempre contra Satanás. E Satanás sempre vai se submeter ao poder de Jesus Cristo. E digo mais para vocês. Escute o que eu vou falar. Não existe nenhuma ação que Deus possa permitir de uma ação maligna, demoníaca, contra qualquer pessoa do reino dele, que no final, que no somar das contas, aquilo não vai cooperar para que o nome de Deus seja glorificado. Porque até aquilo que Satanás faz, Deus transforma numa coisa boa para a sua glória, aleluia. Satanás então acaba sendo um servo contra a sua própria vontade, mas ele submete a Cristo, o seu senhorio. Quando você olha para a Escritura, demônio começa a importunar crente por duas coisas. Primeiro, Deus tem um propósito. Jó, olha para Jó, Deus tem um propósito. Então, o demônio vem. Segundo, Deus pode permitir uma ação maligna como disciplina sobre os seus filhos. Também isso acontece. Mas no final, quem que é soberano? Quem que controla toda a ação, até satânica? Jesus Cristo. Porque Ele é Senhor. Porque Ele entrou na casa do valente, Ele amarrou o valente e libertou os prisioneiros.
De uma certa maneira, não estou afirmando aqui que você foi possesso de um espírito maligno, mas eu estou dizendo que você foi um dia um prisioneiro de Satanás e que o valente maior entrou e libertou você. Por isso que agora você não faz mais a vontade dele, mas você adora a Deus. Aleluia por isso. Mas Jesus não termina a resposta aqui. Ele provou racionalmente, ele mostrou que o poder vem dele, o poder não é de Satanás. Mas agora, ele continua para exortar os escribas, e não os escribas daquela época, mas todos os homens que ultrapassam a linha perigosa de blasfemar contra o Espírito Santo, fechando para quem assim age de modo definitivo as portas do céu. Então, nós podemos falar que Jesus está dizendo assim agora: cuidado! Escribas, cuidado, esta vossa atitude não tem volta, esse pecado não tem perdão. Percebe? Assim como a falsa acusação dos escribas foi violenta, mais violenta ainda é a resposta de Jesus Cristo. Se vocês permanecerem nesse caminho, vocês estão perdidos para sempre, porque o Espírito Santo de Deus não vai agir sobre vocês. E nós vamos entender então, por que essa blasfêmia contra o Espírito fecha as portas do céu. Jesus inicia, acompanhe comigo, olha o verso 28, em verdade. Olha o que ele está dizendo, em verdade. Presta atenção, ele diz aqui, olha aqui, ele começa, em verdade. E aí, bom, Jesus falou que saqueia eles, Jesus mostrou que é superior, Jesus falou que a queda de Satanás não está sendo uma guerra civil, mas está sendo uma ação de fora, é o próprio reino de Deus que está atacando o reino das trevas. Mas agora o verso 28, quando nós estamos esperando uma exortação violenta, dura de Jesus, o que Jesus fala? O que Jesus vai falar? Porque antes de mostrar o perigo que os escribas estão correndo, mais uma vez Jesus fala do evangelho da graça. Quem de vocês, quem de nós, depois de ser violentamente difamado, publicamente, ainda vai pensar, ainda vai ter uma atitude de falar: os teus pecados podem ser perdoados? Exatamente isso que Cristo faz. Ele está dizendo no verso 28, vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, pecados e blasfêmias que proferirem. Esse é Jesus Cristo, que mesmo quando está sendo acusado injustamente, ele ainda está lembrando: eu sou ungido de Deus, e a minha missão é levar salvação aos pecadores. E então ele fala do evangelho, ele fala de perdão, ele anuncia a graça, quando ele diz: tudo será perdoado aos filhos do homem. Somente Jesus pode agir dessa maneira, falando de esperança, salvação, perdão, uma vida nova com Deus. Pecados cometidos contra Deus, pecados contra os homens, poderão ser perdoados. Perceba, Jesus está dando ali, as pessoas estão querendo ouvir o que ele vai falar, e ele fala de misericórdia, e ele fala de perdão. O que você fala quando estão injustiçando você? Você age de maneira evangélica, ou você já age pedindo: Deus, manda anjo que eu vou acabar com isso agora? Como o próprio Tiago e João pediram: Senhor, os filhos do trovão, Senhor, manda anjo aí que a gente acaba com esses incrédulos agora. Acaba com eles agora, abre aí o inferno que eles caem lá dentro agora. É assim que a gente age? Quando está maltratando você, como é que você age? Você age de maneira evangélica? Você age como Jesus? Você mostra a possibilidade do perdão? Você age de maneira graciosa? Ou você é o que traz justiça? Não, a justiça só vem de Deus. Ele está mostrando: Deus é um Deus cheio de misericórdia, graça, e Deus tem paciência com os pecadores, principalmente com vocês, os filhos do Altíssimo. Deus tem paciência com você.
Você muitas vezes não está se aguentando. Você fica às vezes muito triste por causa de coisas erradas que você faz, mas mesmo assim Deus tem paciência com você. Deus não desiste de você. Deus trabalha conforme o seu coração, porque Ele é um Deus de misericórdia. E o filho dele é um filho cheio da misericórdia. Mas aí vem aquelas palavras pequenas na Escritura, que quando você não presta atenção nela, você perde todo o entendimento do que Jesus quer falar. Olha para o verso 29. Mas, vai mudar alguma coisa, porque existe uma conjunção adversativa. Mas, no 28, os pecados vão ser perdoados, é a graça, é o evangelho, é a misericórdia. Mas agora vem o mas, escutem isso. Olha o que ele fala: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Durante quanto tempo? Para sempre. Visto que é réu de pecado eterno. Quando você lê réu aqui, você lembra juízo, processo criminal contra ele, condenação certa, sem apelação. Porque nenhuma sentença de Deus vai ser corrigida, porque Ele é perfeito. E não há tribunal superior ao trono de Deus. Você está entendendo o problema quando a gente peca contra Deus? Porque quando a gente peca contra o homem, a gente pede para Deus ajudar. Mas quando a gente é violento com Deus, você vai pedir ajuda de quem? Mas com essa conjunção, Jesus muda o tom e a conversa fica para lá de séria, como se o próprio inferno estivesse ali presente com a boca aberta para tragar os culpados daquele crime que Jesus estava se defendendo e explicando, a blasfêmia. Jesus é ungido de Deus, como diz o profeta Isaías, e o Espírito Santo está sobre ele para realizar a vontade de Deus em favor dos pecadores. Por isso que lá diz Isaías 61, que ele traz o quê? Que ele traz libertação aos cativos, que ele liberta os presos, que ele salva os quebrantados de coração, que ele transforma a tristeza em alegria. E por causa disso tudo, o pecado dos escribas é gravíssimo. Eles profanam aquele que está em Cristo, o Espírito Santo. O Espírito dos profetas, que é o Espírito da verdade, dizendo que o Espírito Santo é Beelzebu, o maioral dos demônios, Satanás. Por isso a exortação de Jesus evidencia que a acusação dos escribas foi contra não apenas Jesus, mas contra o Espírito Santo. Por isso que o texto aqui é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles falam de Jesus, mas Jesus fazia tudo o que fazia, por causa que o Espírito Santo agia através dele. Lembre-se, o Espírito Santo veio sobre ele quando ele saiu do rio Jordão. Jesus fazia todas as coisas pelo Espírito Santo. E os escribas, de maneira intencional, atribuem, escute isso, eles atribuem a Satanás o que vem do Espírito. Eles estão dizendo, olha, Jesus, tu estás libertando essas pessoas de demônios pelo poder de Satanás. Esse é o pecado. Quando de maneira intencional você olha uma obra de Deus, e toda a obra de Deus é feita pelo Espírito. Toda a obra de Deus é feita pelo Espírito. Então eles olham o que Jesus está fazendo e de maneira intencional, maldosa, eles falam, é Satanás que está em você, está fazendo isso. Quando eles fazem isso, eles pecam diretamente contra o Espírito Santo, porque era o Espírito Santo que estava fazendo tudo aquilo através da vida de Jesus. Agindo assim, eles ofendem de maneira definitiva aquele que é o que leva ao arrependimento. Quem é que leva o homem ao arrependimento? O Espírito Santo. Quem é que leva o homem a buscar a Deus? O Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que buscou você, pecador, quando você estava afastado.
E Ele buscou você para quê? Para mostrar que no nome de Jesus tem perdão de pecados, tem salvação, tem uma vida nova. E Jesus então finaliza a sua repreensão, falando que aqueles que estavam agindo assim são culpados de pecado eterno. Não havendo então chance de serem perdoados, resta o que então para quem faz isso? Só resta uma expectativa de juízo e condenação eterna. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, quando a gente fala sobre esse tema, muita gente fica com medo, preocupado. Será que eu cometi esse pecado, pastor? Será que eu fiz isso sem querer? Eu já falei há algum tempo atrás que a acusação dos escribas foi intencional. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Uma coisa que tem que ser dita aqui é que quem eram os escribas? Foi o povo que falou que Jesus estava possesso de demônio? Não. Foram quem então? Pessoas que tinham muito conhecimento, vamos dizer aqui, teológico. Lembra? Conhecimento estava na mente, mas o coração longe de Deus. Percebam isso? Agora, todo pecado que eu e você cometermos contra o Espírito Santo vai ser a blasfêmia contra o Espírito Santo? A resposta é não! Para tranquilizar você. Não! Até porque se você está pensando, pastor, mas eu acho que em algum momento eu fiz isso. Se você está buscando arrependimento, se você está triste por causa disso, se você está buscando a Deus para Deus te perdoar disso, você só está fazendo isso porque o Espírito Santo de Deus está agindo. E se Ele está agindo, porque você não pecou contra Ele, porque quem cometeu esse pecado contra Ele, Ele não age. Ele não age mais. Entende isso? Ele não busca mais. Ele não quebranta. Vocês leram aqui tudo que o Espírito Santo faz. Se o Espírito Santo não tivesse agido na minha vida e na sua vida, você estava ainda longe de Deus. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Por isso que às vezes você vai entristecer o Espírito Santo. Paulo escreveu aos Efésios, não entristeça o Espírito Santo. Às vezes você faz uma mentira, você entristece o Espírito Santo. Às vezes um esposo grita com a esposa, entristece o Espírito Santo. Às vezes um filho bate de frente com o pai, entristece o Espírito Santo. Mas não é essa a blasfêmia. Esse pecado tem perdão. Paulo também falou aos Tessalonicenses, não apaguem o Espírito. As pessoas vão ficando negligentes com Deus, não buscam mais a Deus. Também é pecado contra o Espírito Santo, porque Ele está aqui para nos ajudar, capacitar, equipar. A igreja está entendendo isso? Porque é um assunto importante. E fique à vontade amanhã, hoje, para mandar mensagem, pastor, eu não entendi. Eu preciso que você entenda bem isso. Repito, nessa passagem de Marcos, blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás o poder do Espírito que age na vida e obra de Jesus. É isso que é blasfemar contra o Espírito Santo. Olhar, ver que aquela obra é uma maravilha de Deus e que só o Espírito Santo faz isso e a pessoa intencionalmente fala, é o diabo que está fazendo isso. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, vamos refletir aqui, não apenas sobre a blasfêmia do Espírito Santo, que já ficou, penso eu, claro para vocês, mas um cuidado que eu tenho que ter aqui, porque o que os escribas estavam fazendo? Falando mal de Jesus, não é isso? Agora deixa a blasfêmia do Espírito Santo de lado, pense aqui, nós precisamos parar de falar mal dos outros. Os pastores precisam parar de falar mal de outros pastores. As mulheres casadas precisam parar de falar mal dos seus maridos. Os pais têm que parar de falar mal dos seus filhos. As ovelhas têm que parar de falar mal da igreja. Eu preciso parar de falar mal da minha cidade, onde eu respiro, onde eu durmo, onde eu como.
Essa é uma aplicação para você. Lembre-se, eu saí aqui do blasfêmio do Espírito Santo, porque nós somos precipitados, falamos de maneira pecaminosa, falamos contra autoridades. Isso vai trazer o que para nós? Só juízo. Deus vai ter que disciplinar essas coisas. Aplicações finais para orarmos. Primeira aplicação: busque discernimento para julgar coisas espirituais. Cuidado, ficar falando da vida espiritual dos outros. Cuidado, veja bem, cuidado de ficar falando da atmosfera ou de como uma igreja está. Cuidado, toda vez que você fala de qualquer igreja, você fala de Jesus. Ele é o dono das igrejas. Cuidado. Eu me lembro bem quando perguntaram para o John Piper: Piper, o que você acha dos pastores que pregam a teologia da prosperidade nos Estados Unidos? O Piper, ele fala que ele odeia a teologia da prosperidade. Ele odeia, ele fala. Eu odeio, porque Deus odeia, ele fala. Eu também odeio. Mas quando chamam ele para falar dos pastores que pregam aquilo, ele responde assim: eu não conheço a vida deles. Eu não estou avalizado para falar sobre eles. Eu teria que conhecer, andar com eles. Eu não vou falar deles. Mas da teologia ele fala. Entende isso? Às vezes a gente não conhece nada que está acontecendo na vida das pessoas, dos irmãos, e a gente já aplica uma sentença como se conhecesse toda a verdade. Isso não é bom, isso é perigoso. Cuidado com as palavras quando nós falamos das pessoas, porque Jesus falou que eu vou dar conta de cada palavra frívola que sair da minha boca, e tudo que eu falo Deus ouve, seja para glorificar Ele, seja para depois dele ter que acertar contas comigo e com você. Por isso nós precisamos aprender a falar com as pessoas fundamentado no quê? Que vai trazer segurança e verdade. A palavra. Fale com as pessoas conforme a palavra. Alimente o coração com a palavra. Como é que a palavra fala que eu tenho que falar com as pessoas? Aprenda na Escritura e age assim. É seguro andar assim. Segunda aplicação. Para os crentes, aqueles que, como eu já falei, né, que ficam às vezes angustiados pensando nessa blasfêmia contra o Espírito Santo, e eles vão falar: será que eu cometi esse pecado? Como eu falei na pregação, responde você mesmo a seguinte pergunta: você está, como um crente, você está em oposição contínua a Jesus? E você já chamou Jesus de endemoniado? Sim ou não? Não. Pastor, por que Deus não vai permitir um crente cometer esse pecado? Porque o Espírito Santo habita nele, irmão. E o Espírito Santo cuida de você. Mas o Espírito Santo não estava nos escribas. Eles estavam longe de Deus. A igreja entendeu? Graças a Deus por esse livramento. Se a sua resposta for não, eu não faço oposição a Jesus. Não, eu não faço oposição à igreja. Não, eu não falo que ele está possesso. Fica tranquilo, você não é réu desse pecado imperdoável. Agora, uma palavra para quem está me ouvindo aqui e que ainda não entregou a vida para Jesus. Que não ainda tem aquela confiança inabalável. Eu confio em Jesus e eu entreguei o meu futuro nas mãos dele. Se eu morrer amanhã, eu estou com ele. Amém. Se você ainda não tem essa convicção na sua vida, eu quero que você lembre do verso 28. Os pecados podem ser perdoados. Se arrependa dos seus pecados. Por quê? Porque mesmo quando Jesus é acusado violentamente, injustamente, ele ainda trata os pecadores com graça. Ser evangélico, igreja, é tratar as pessoas com graça, misericórdia, mostrando que tem uma saída para os pecadores. Se arrependam, porque Deus é rico em perdoar. Todo perdão pertence a Ele, e Deus perdoa pecadores. Deus é especialista nisso. Quarta aplicação, e agora, a pessoa que age assim tem que tomar cuidado. Há pessoas que intencionalmente
pessoas não convertidas, intencionalmente permanecem em oposição a Deus até o fim. Elas continuam se opondo tudo que é de Jesus, tudo que é de Deus, elas se opõem a tudo. Uma hora essa pessoa ultrapassa a linha da paciência de Deus e ela vai ficar entregue a si mesmo. E aí Deus vai deixar ela seguir o caminho dela. Quando você vê uma pessoa que vive só batendo